Pensa Comigo, com Gabriel Chalita. Estamos na semana do Dia das Mães. Bom dia, Chalita, tudo bem? Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. E tem estreia no teatro, hein, Chalita? Tem uma estreia especial, Sorriso de Mãe, né, Chalita? Sorrisos de Mãe, estou muito feliz, principalmente porque estreia essa peça que eu escrevi, né, na Semana das Mães aqui em São Paulo, no Dia das Mães. Essa peça teve no Rio de Janeiro. E é uma história muito interessante, assim, porque é a história de uma mãe que não sorri mais, e aí cada pessoa que for ao teatro vai interpretar de alguma maneira porque que essa mãe não está sorrindo, e o seu filho resolve contar as histórias que eles viveram juntos, a beleza que foi a vida desse filho graças à presença da sua mãe. Então, por exemplo, o filho chama Cícero, e a primeira lembrança que eles têm é uma viagem a Juazeiro do Norte, né, da mãe e do filho, em que lá em Juazeiro do Norte eles conhecem um Cícero. E aí começam a conversar com esse Cícero. O Cícero era um sentinela de velório. E esse Cícero de Juazeiro do Norte vai contar as histórias lá do que significa ser um sentinela de velório. E ali começa uma história bonita, em que o filho vai lembrando a mãe, né, de tantas pessoas que na vida eles puderam conhecer para compor a história deles. Então ele vai contando histórias engraçadas para ver se a mãe volta a sorrir. E aí, Mauro e Michele, eu acho que é uma peça, modéstia à parte, né, porque eu que escrevi a peça, mas é uma peça que faz uma homenagem, o diretor da peça, né, que é um grande diretor de teatro, o Fernando Filber, ele disse que ele pensava o tempo todo nessa frase da peça que diz assim: ouvir é amar. A gente vive numa sociedade em que as pessoas têm uma enorme dificuldade de ouvir as outras pessoas. Eu falo junto, ou eu não presto atenção, ou aquela história não me comove, ela não toca em mim, porque a gente vive tempos muito egóicos. Cada um está pensando no próprio umbigo, na própria vida, na própria relação consigo mesmo, e como ninguém abraça a si mesmo, a gente vive um tempo de muita tristeza, né? O aumento de depressão, a dificuldade relacional que as pessoas têm. Por quê? Porque eu sou incapaz de ouvir as outras pessoas. Então é uma peça que tenta refletir sobre isso. Esse filho só tinha todas essas histórias para contar com a mãe, e aqui é uma homenagem ao Brasil também, porque uma personagem é lá de Juazeiro do Norte, a outra é de Minas Gerais, a outra é do Recife, a outra é de São Paulo, a outra é do Rio, a outra é do Sul. E ele só conseguia lembrar isso tudo porque ele ouviu, ele parou para ouvir aquelas pessoas, ele se interessou pela vida das outras pessoas. A gente aprende muito na vida quando a gente se interessa pela vida dos outros. Não é um ouvir fingindo que está ouvindo, mas é estar perto de alguém, saber que aquela história para aquele alguém é fundamental, e como eu amo a humanidade, amo as pessoas com as quais eu me relaciono, eu paro para ouvir, para compreender aquela dor, para perceber aquele calvário, aquela angústia. Uma história é uma história de hospital, é uma história aparentemente engraçada, porque é uma mulher que está num hospital e que reclama da comida do hospital. Então ela fica reclamando para o filho o tempo todo da comida, e o Cícero vai se lembrando disso para a mãe, né? Como é que mesmo naquele momento internada, ela conseguia o humor para reclamar da comida do hospital. Então são detalhes, né? Nossa vida ela é muito rica de cotidianos, e os cotidianos temperam a nossa vida. Se a gente não para um pouquinho para prestar atenção no outro, às vezes você trabalha num lugar com 10 pessoas, né? E tem alguém que está do seu lado profundamente infeliz com algum problema, e você nem percebe a infelicidade. Às vezes mais do que isso, né? Às vezes a pessoa com quem eu estou casado está infeliz, e como eu não estou ouvindo mais, porque eu estou pensando em mim mesmo, né? Ou não pensando em nada, eu sou incapaz de perceber essa sensibilidade, essa dor, esse calvário do outro. Então acho que é um texto em homenagem às mães, e que também tem essa homenagem à importância de ouvir as pessoas, de prestar atenção nas pessoas. Inclusive essa peça estava no Rio de Janeiro e agora estreia em São Paulo, não é isso? Ela ficou no Rio de Janeiro, foi um grande sucesso no Rio, eu fiquei muito feliz, né, porque ela voltou no Rio logo na volta da pandemia, foi a primeira semana lá sem máscara nos teatros no Rio, e assim, toda a crítica foi linda, eu vi as pessoas felizes saindo do teatro.
O Joelson Medeiros, que é o ator, né, que faz, né, o monólogo, é um ator de teatro que se entrega, e é muito interessante, né? Eu fui lá na estreia também, e assim, muitos amigos, mas eu ia em alguns dias e ficava assim, só para ouvir os comentários. E o bonito, Michele e Mauro, eram as pessoas saindo da peça, ligando para as mães para dizer: mãe, eu te amo, quero te trazer numa peça. Precisa ver a peça. Então a pessoa saía da peça com uma vontade de beijar a mãe, de abraçar a mãe, né, de levar a mãe ao teatro. E era esse o objetivo mesmo, fazer com que fosse uma homenagem às mães e que as mães tivessem, e que os filhos tivessem essa visão bonita do significado dessa maternidade. E tem um fato assim que eu me emociono muito com essa peça. Eu já escrevi várias peças de teatro e eu perdi minha mãe na pandemia. E essa peça eu escrevi antes, né? Então não estava muito ligado à morte da minha mãe. E eu li essa peça para minha mãe, o texto para minha mãe, né? E eu gostava minha mãe tinha uma simplicidade bonita, assim, e eu queria ver como é que as pessoas entenderiam os textos. E eu li, e ela ficou muito emocionada com o texto. Ela me lembrou de uma história da minha infância, de uma mulher que ia nos visitar, que chamava Yaya, e que reclamava de tudo, né? Você falava assim: bom dia, tia, né? Ela não era tia, mas a gente tratava de tia, né? Bom dia, tia. Tudo bem? Ela, péssima. Faz 9 anos que eu não durmo. E 9 anos que eu não durmo. Esse ano completam 9 anos que eu não durmo. Aí você assim, e o tio Quinzinho, que era o marido dela, né? Vazou a noite inteira. E eu, criança, perguntei o que era um homem vazando a noite inteira, né? E a Yaya falava da filha, Fabiana, que tinha todas as doenças acumuladas. Ela falou assim: veja Nice, né? Nice era minha mãe. A pessoa tem sarampo uma vez na vida, Fabiana teve 3. A pessoa tem catapora uma vez na vida, Fabiana teve 4. E aí você olhava e falava assim: ô, Yaya, come alguma coisa. Não, vim dar prejuízo para vocês não, na minha casa tem comida com a graça do bom Deus. E vou indo porque vai chover. Minha mãe, vai chover, Yaya, no céu que tá, não vai chover. Tá um sol. Esse sol não me engana não. Prevenida, tô indo embora. E aí eu coloquei a Yaya na peça também, né? E aí quando estreou, é a primeira estreia da minha peça, que minha mãe não estava, e é uma peça sobre mãe, né? E tem essa beleza, eu acho que você cultivar os afetos, né? O teatro é muito isso, como a literatura é muito isso, né? Você cultivar os sentimentos, você pensar nas pessoas, refletir sobre elas. Então estreia em São Paulo, estreia na sexta-feira, é um teatro lá na Avenida Paulista, né, no Eva Hess, que fica dentro da Livraria Cultura, um teatro muito gostoso, sexta, sábado e domingo, e fica 2 meses em cartaz. Então as pessoas que puderem ver, levar as mães, se emocionar, eu acho que vale a pena. Ah, minha mãe já prepara a roupa de passeio, hein? Que a gente vai ao teatro juntas. Eu também, já tô na fila. Muito bom, muito Chalita, legal, Chalita. Muito obrigado, muito sucesso para essa temporada aí em São Paulo, de Sorriso de Mãe. Obrigado por hoje. Até quinta que vem. Obrigado. E um beijo para todas as mães que acompanham o nosso programa, um beijo para Michele e para todas as mães que estão aí, né, vivendo essa maternagem com tanta beleza. É isso aí, feliz Dia das Mães para mães e filhos. Obrigado, Beijo. Chalita.